Domo Domo, meu querido e minha querida Kohai, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo de Kanata no Astra, episódio de número 3. Um episódio que foi surpreendente, teve algumas revelações e teve o final que dá hype para a próxima semana. É assim que eu digo que foi esse episódio. Manteve a qualidade dos episódios anteriores, então eu vou falar o que eu achei, o que eu gostei dele. Porque tivemos a abertura, sim, depois de 2 episódios, eles colocam a abertura. E a gente ainda teve o episódio como um todo, que ele foi bem centrado em algumas questões que eu particularmente gostei envolvendo alguns personagens. Então eu vou falar o que eu achei desse episódio, então vamos lá, Kanata no Astra, episódio de número 3, Uruga é realmente o traidor? Começando pela Open, a Open é muito boa, eu particularmente gostei da música, acho que foi legal, digamos que as imagens que colocaram, tipo aquela apresentação dos personagens principais, os nomes deles, uma imagem focando em personagens que são ligados aos personagens principais, então na minha opinião a Open é boa, mas se for comparar a Ending é muito melhor, eu digo em termos de música, em termos de imagem a abertura é melhor, mas em termos de música mesmo, melodia, letra, tudo, eu vou daí pela Ending, que eu acho mais gostosa de ouvir. Para todo caso, quero que você me diga qual você prefere, abertura ou Ending. Para todo caso, foi uma abertura legal, uma Ending legal, eu não esperava que teria abertura por conta que, digamos que 2 episódios eles não haviam colocado, mas agora vai ter. Para todo caso, vamos falar agora dos outros pontos de como foi o episódio em questão. Começando pela cena final, na minha opinião, eu acho que colocar o Uruga como traidor é algo muito previsível e clichê, porque desde o episódio 2, do episódio 1, a gente sabe da personalidade dele, como ele é, então digamos que era bem previsível, porque a gente achava, caraca, foi o Uruga porque ele que tem chance, tipo, a gente já tinha essa imagem dele. Então se for realmente o traidor, como demonstrou na imagem final, que é provavelmente 90% da possibilidade dele ter feito tudo isso, é meio clichê e previsível e eu fico meio chateado, por conta que eu gostei da personalidade do personagem, gostei do estilo dele, só que tipo, eu não queria que fosse traidor por conta que tipo, a obra dele vai começar a ficar muito previsível nesse ponto de vista. Então na minha opinião, se colocasse a Aries como traidora, o Charles mesmo como traidor, seria muito mais legal, por conta que tipo, a Aries é toda aquela personagem felicinha e muitos personagens felicinhos têm segundas intenções, então se fosse ela, seria muito bacana. Se for o Charles também, que é aquele personagem meio misterioso, que é tão bom quanto o Uruga para ser considerado traidor ali da tripulação, seria legal também. Então, na minha opinião, tinham personagens melhores para serem os traidores do que esse em questão. Mas se for ele, tudo bem. E o que leva a crer que foi ele? Por conta desse episódio, a gente viu pelas atitudes que ele teve. A primeira atitude é que provavelmente o pai dele, que é o vice-diretor ali, é responsável por grande parte de ter organizado tudo isso. A gente não sabe se realmente organizou, mas como foi mostrado, pode ser uma das hipóteses, afinal ele não tinha um bom relacionamento, então já eliminar ele com toda a tripulação é uma possibilidade. A gente também viu que ele aprendeu a atirar sozinho, e como ele falou, que ele não aprendeu para atirar em pássaros, então seria para atirar em quem? Em pessoas? Nesses companheiros? Também é outra possibilidade. E a terceira possibilidade é por conta da cena final, que a gente viu a cara dele meio que de desgosto, de medo, tipo de aflição, indecisão, que ele não sabe mais se ele quer, digamos que, usar a arma, porque a gente viu que ele abre a maleta que ele tinha pego no armazém e lá está uma arma de choque e uma arma. Então digamos que a gente fica pensando, caraca, então é realmente ele, porque pelo que deu a entender, ele é realmente o traidor, porque foi ele que fez tudo isso, provavelmente pela cena final que a gente pode ver pelo episódio. Mas ainda é cedo para dizer, é cedo para chegar em conclusões, pode ser que a obra dê meio que uma reviravolta e no episódio 4 mostre outro traidor. Por enquanto tudo indica que ele é realmente a pessoa que ficou infiltrada, que está obedecendo ordens e que é para eliminar essa tripulação. O motivo, ao certo, a gente não sabe ainda, mas talvez descobriremos no próximo episódio. Para todo caso, Uruga era o traidor, digamos que da tripulação. Me diga aí se você acha que ele é realmente ou não. Eu preferia que fosse o Charles, na minha opinião seria muito mais legal, muito mais plot twist, mas se for ele, fica legal porque daí a gente vai ver quais são os motivos dele estar fazendo isso. Mas muitos podem pensar, então tá, Haru, tudo bem, todos esses fatores levam a crer que ele pode ser realmente o traidor, digamos que da tripulação, mas então por que ele ajudou, por que ele salvou esses companheiros? Lembremos que se for para manter ele vivo, ele vai fazer de tudo que seja necessário. Então pode ser que ele tenha agido não para salvar esses companheiros, e sim para que ele continuasse vivo. Porque como é que ele iria continuar vivo? Como é que ele iria se manter se a nave fosse quebrada, se aterrissasse e ela fosse destruída, não é mesmo?
Para todo caso, ainda é incerto, mas vamos esperar o próximo episódio para saber mais sobre Uruga. Podemos dizer que o começo do episódio focou bastante no Kanata analisando quem deles pode ser realmente o traidor. A gente viu que ele pensou até mesmo no Zaki, que foi o cara que comunicou ele sobre a quebra do comunicador, mas podemos dizer que de todos ali, quem está fora dessa lista provavelmente é o Zaki, que foi o cara que avisou, que é o cara que tipo tá ajudando eles um monte. Então na minha opinião, eu não vejo ele como traidor, nem tem como ver ele é tipo aquele cara que é muito legal pra ser o traidor. Eu também posso dizer que a Funisha, porque é uma criança, então tá fora de cogitação pela personalidade que ela demonstra, não dá pra dizer que ela seria a pessoa que está causando tudo isso. Eu posso dizer que, como no ponto de vista do Kanata, ele começou a pensar sobre aquela garota lá que é tímida, por conta que ela não se abre muito, então eles não podem, digamos, saber muito sobre ela, é um forte indício. Sobre o Uruga, porque a gente viu que o Kanata conversou um pouco com ele, só que depois o cara acabou saindo e tipo, daí ele já começou a pensar em outras coisas, mas durante o episódio demonstrou que ele ficou lembrando de várias cenas que ele conversou com o Uruga, então pode ser que o Kanata pense que é do traidor. Ele também analisou a Ares, a Kiteri, Uruka, o Charce. Como ele disse, é Ikemen, o jeito que ele cozinha bem, a habilidade brilhante dele é uma habilidade que me soa irritante, mas ele também pode ser. Então vemos que ele chega na conclusão que todos são suspeitos, só que ele não sabe quem é suspeito. Então ele fala que não adianta ficar muito a pensar nisso, porque ele tem que levar todos para segurança para casa. Então, concluindo, o Kanata não sabe quem é o traidor. Eu poderia dizer que, segundo o episódio, pelas cenas que mostrou, o Kanata deve desconfiar que seja o Uruga, mas o próprio personagem não demonstrou. Ele só lembrou de cenas que o levam a ter uma suspeita mais alta, mas nada que tipo vá falar que ele vai dizer você é o traidor. Isso a gente não sabe quem ele acha ainda. Para todo caso, esse foi o começo do episódio. Agora vamos falar das outras cenas. Eles já estão próximo do próximo planeta que eles devem ir, então acontece que eles já estão chegando na órbita e acontece que o Zaki avisa para todos que a aterrissagem vai começar logo, que todos se preparem, e acontece que todos estão batendo papo, estão dando altas risadas e nem deram bola para o que ele ouviu. Acontece que eles falam tipo, senta aqui mãe, e daí ele fala, Daregá, Okasan, tipo, foi muito engraçado essa frase, eu ri demais. Para todo caso aí, a gente viu que eles começam a conversar e entra num assunto importante, por conta que a gente viu que começam a falar sobre a Ares e a Funisha, que a Ares se mudou faz pouco tempo para Gakkou deles, e sobre a adoção da Funisha, que também foi nesse mesmo tempo. E acontece que a Funisha fala que numa madrugada que ela foi ao banheiro, ela acabou ouvindo o dono do orfanato falar com um cara de óculos, que se você perceber, aquele cara de óculos tem muita semelhança com o cara que levou eles para aquele planeta do episódio 1. E isso só foi uma opinião minha, eles podem ser personagens diferentes, mas tem semelhanças. Para todo caso, a gente viu que daí a Funisha fala que tipo, ela já sabia que ela iria para essa casa porque eles estavam conversando sobre isso. Então acontece que meio que foi planejado tudo isso, porque quando a Funisha fala, ou melhor dizendo, a marionete dela fala que coloque no time B5 e Illuminus, o Kanata percebe a frase. Ele troca a palavra, ou melhor dizendo, o tom, a entonação, ou uma palavra semelhante a essa, e ele chega à frase, coloque no time B5 e Illuminus. Então agora a frase faz sentido, por conta que aquela não fazia sentido, eles não conseguiam entender o significado. Mas agora tendo entendido, eles começam a acreditar que tudo isso não foi coincidência, tudo foi planejado para que eles ficassem perdidos no espaço. Digamos que o pânico foi instaurado por conta que o Kanata tem que falar sobre, digamos que o comunicador, que ele foi quebrado, que é um traidor entre eles, por conta que o Zaki falou que já é o momento certo, daí a Funisha entra em pânico e fala que tem um serial killer entre eles, e que agora ela desconfia de qualquer um, então o pânico foi instaurado. O que acontece é que vemos que a Ares conseguiu manter a calma e fez com que todos ficassem quietos e fossem comer juntos. Então vemos que daí eles começam a conversar, porque se for levar em conta o que a Funisha falou, a gente começa a perceber que não foi escolhido aleatoriamente como era o propósito, como o próprio Kanata diz, alguém escolheu eles para essa tripulação, por conta que se for levar em conta que a Ares foi a aluna exemplar, que ela foi transferida então com esse propósito, como a Funisha já havia sido colocada, podemos levar a crer que o Kanata também por ser um decatleta famoso, o Zaki por ser um gênio brilhante, certos personagens por serem uma personalidade bem diferente do habitual, como aquela Ifuha, Yunya, alguma coisa do tipo, que é aquela garota meio que depressiva, triste. Se for levar em conta a Kiteri, que sabe muito sobre medicina, ela já foi filha de grandes doutores. Se for também levar em conta lá o Charce, que digamos que é um gênio meio que brilhante sobre a cozinha, então cada membro não foi aleatório, foi com um propósito escolhido. Então isso foi o que o episódio nos mostrou, e que daí eles começam a conversar em si, e é o que dá pra achar,
por conta que cada um tem uma personalidade diferente para fazer parte dessa equipe. Mas daí vemos que todos estão conversando e um problema maior surge. Meteoros chegam e atacam a nave e a nave começa a ficar danificada. Devido aos defletores estarem desligados por um erro, o esquecimento do Zack, que realmente ele foi honesto, ele falou que ele esqueceu de deixar ativado, acontece que foi um acidente isso. Então os meteoros acabaram chegando, são meteoros bem pequenininhos, vale se dizer, que acabaram entrando na nave. Então a gente vê que alguns sistemas vão precisar de reparos e o sistema de gravidade foi desativado. Então digamos que a água começou a entrar, digamos que eles já estão flutuando, então foi sérios problemas para tudo isso. E acontece que eles estão com pouco tempo, por conta que a gravidade do planeta que eles estão próximos está puxando a nave que está com o sistema de gravidade desligado. Então vemos que se eles não quiserem morrer por força gravitacional do planeta puxar a nave, eles precisam reativar o sistema dentro de 9 minutos. E o que acontece é que pelos cálculos que o Zack está fazendo, 9 minutos não dão tempo suficiente, porque eles estão sem a energia principal do reator principal, ou seja, 9 minutos é pouco tempo para que o Zack consiga reativar o sistema de energia da nave para que o sistema de gravidade seja ligado do painel de controle. Então ele não vai conseguir fazer isso nesses poucos minutos. E acontece que eles ficam sem esperança, tipo, o Kanata fica arrasado, até que a luz da esperança, a garota que sempre consegue fazer com que todos fiquem calmos, a garota que é otimista, que provavelmente foi por isso que ela foi escolhida para essa nave, chega e fala que ainda não é o fim, ou a Janai, ela só fala que ela achou um gerador de emergência. E acontece que o Uruga chega falando que ele achou cabos também, então se eles ligarem os cabos do gerador de emergência e colocarem perto do painel central, eles conseguem reativar o sistema de gravidade. Então vemos que daí o final do episódio foi muito focado nisso, deles, digamos que se ajudando em trabalho de equipe até conectar todos os cabos até a sala do controle central, que era um pouco distante pelo que a gente viu da nave. Sucesso, digamos que todos conseguem em trabalho de equipe conectar os cabos, só que o problema surge por conta de um pássaro ter entrado dentro da nave. E a gente viu que daí acontece que quando a máquina, ou melhor dizendo, o Funder, ele detecta algo que está flutuando, ele não vai ativar o sistema de gravidade, ou seja, ou eles param aquele pássaro, ou eles vão morrer. E acontece que eles estavam próximo de 1 minuto, o Kanata não conseguiu pegar o pássaro, e daí o Uruga, tipo, sai daquela sala que ele tava, ele chega lá a tempo, só fala, me dá essa pistola que eu faço o trabalho que vocês deveriam ter feito. Ele atira no pássaro usando aquela máquina de cola, eu não lembro bem, a pistola de cola, eu acho, que gera um endurecimento, e assim ele consegue congelar o pássaro, e assim eles conseguem ativar o sistema de gravidade e todos ficam vivos, sãos. Era isso, meu querido e minha querida jovem Kohai, que eu tinha pra falar sobre o episódio de número 3 de Kanata no Astra. Episódio incrível, episódio sensacional, episódio delícia. Gostei bastante do que foi apresentado. Gostei de ver que o centro do episódio foi o Uruga, tipo, ele que fez com que todos ficassem sãos e salvos. O post foi um sucesso graças a ele. A gente viu que o Zack mesmo elogiou o que ele fez, que ele agradece, que ele fez um bom trabalho, e tipo, ele já vai pro dormitório dele e manda o Zack calar a boca, e tipo, foi muito engraçado essa cena. Gostei de todos os personagens, porque acredito que como todo tem uma personalidade diferente, eu gostei de ver que tipo, cada um estava em pânico. Alguns estavam mais calmos, alguns já estavam fazendo um escândalo, mas eu acho que foi legal a união de todos, e isso foi graças à ajuda da Arias, como o Kanata mesmo falou, que se não é graças a ela, imagina o que teria acontecido com a tripulação. Então foi bacana, eu acho que esse episódio focou numa parte bem legal da Yufa-chan lá, que foi aquela garota lá, que acabou afogada. Eu acho que foi muito importante porque ela meio que tem o desejo de querer ajudar a todos, mas por conta das condições que ela vivia, provavelmente quando era pequena, ela acha que se ela fizer algo, ela pode ser um problema para todos. Então eu espero que eles consigam mexer nesse psicológico dela e façam com que ela vire uma boa companheira, porque ela vai precisar muito da ajuda deles. É um dos fatos que eu gostei do episódio, foi muito bacana. Acredito que quem vai ajudar bastante vai ser a Aries nesse ponto. Acredito que ela e o Kanata vão ser fundamentais, porque eles são aqueles meio que capitães que, tipo, dão apoio e fazem com que todos fiquem unidos. O Charsu, digamos, com a Yufa-chan dançando foi muito engraçado. Foi a cena que eu mais destaco que eu gostei desse episódio. Por conta que a cada episódio a gente vê que ele é usado como um alívio cômico em alguns momentos da obra. Tanto que a gente vê que, tipo, é sempre em relação com a Yufa-chan, que ela é meio tímida, ele sempre é aquele cara Ikemen, príncipe encantado, e tipo, sempre tá sendo bonzinho com todos, falando com aquele jeito bonito, e a gente viu que ele fala que eles estão, digamos, numa boa posição para dançar, e acontece que, tipo, a nave tava quebrada, eles estavam quase, digamos, num risco de morte, e o cara pensa em dançar. Foi muito divertido essa cena, é a cena que eu mais gostei. Para todo caso, me diga qual foi a cena que você mais gostou do episódio, o que você achou do episódio, o que você achou do Kanata, digamos, suspeitando de todos os seus companheiros, qual conclusão que ele deve crer no próximo episódio.
E se inscreva no canal, que isso vai ajudar bastante a fortalecer. Seu like também ajuda, é sempre bem-vindo. Então, conto com seu apoio. E para todo caso, se sua pergunta é: Haru, o que podemos esperar para o próximo episódio de Kanata no Astra? Para o próximo episódio, meu querido e minha querida Kohai, eu acredito que levaremos a crer na decisão de Kanata, por conta que a gente viu que ele vai ter que tomar decisões duras, ele vai ter que talvez apontar quem ele acha que é, ele vai ter que questionar alguns companheiros, então veremos isso muito no próximo episódio, segundo o que eu penso. Mas acredito que eles vão focar mais no Ruga, talvez em alguma declaração e alguma fala dele, nas indecisões do que ele está pensando. Para todo caso, talvez a gente veja eles chegando já nesse planeta que eles estão aterrissando. Então, no próximo episódio, a gente conversa. Muito obrigado por ter visto esse vídeo até agora. A gente se vê no próximo vídeo de Kanata no Astra, no próximo vídeo. Mata, né?